Olá, meu nome é André Vernino e eu quero apresentar uma pesquisa visando a verificar a eficácia de uma nova técnica para o ensino do ritmo às crianças. Essa pesquisa se tornou possível graças ao apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto. Giordano Bianchi foi um professor e educador italiano. Ele foi um dos fundadores da Sociedade Italiana de Educação Musical. Ele criou seu próprio método para o ensino da música às crianças, baseado também na obra do Karloff, do Jacques Dalcroze, do Kodály, mas com algumas ideias originais também. Ele publicou vários livros sobre o assunto. Também existem publicações de outros autores que falam da didática dele. Ele foi também o fundador do Centro de Educação Musical de Base de Milão, que foi uma escola para a formação de musicoterapeutas e educadores musicais, escola na qual me formei. O Giordano Bianchi não foi, com certeza, o primeiro que percebeu que existem analogias entre o ritmo da fala, né, a prosódia, e o ritmo musical. Não foi o primeiro, com certeza não foi o último. Inclusive, como educador musical aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de trocar ideias com colegas brasileiros e eles mesmos usam palavras que, segundo os critérios do Giordano Bianchi, poderiam ser definidas como células verborrítmicas. Ou seja, palavra que contém uma analogia com células rítmicas, com figuras rítmicas, tipo, por exemplo, alguns educadores usam a palavra pão para representar o ritmo da semínima, a duração e o ritmo da semínima. Pão, 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 isso seria um ritmo em semínimas. Para as duas cocheias, primeira subdivisão da semínima, eles usam a palavra bolo. Então, bolo, 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 bolo seria um ritmo em cocheias. E para as semicocheias, a palavra chocolate, 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 chocolate. Esse é apenas um exemplo. Existem muitos outros. A escolha das palavras, às vezes, cai em nome de crianças, o nome de cidades, ou de frutas, enfim. Há vários exemplos disso. Também existe a possibilidade de representar o ritmo com sílabas que não têm um significado próprio. O Kodály foi, por exemplo, um dos primeiros que utilizou esse sistema. Ele usou muito a sílaba tá, 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 alternada com a sílaba ti. Há educadores aqui também no Brasil que seguem esse sistema ou outros parecidos. Então, essa associação entre o ritmo e as figuras rítmicas em algumas palavras da língua em si não representa uma grande novidade. O interessante nas células rítmicas do Giordano Bianchi foi que ele escolheu como palavras para elaborar essa ferramenta, ele escolheu nomes de animais. Então, isso cria toda uma série de vantagens, de aspectos que eu acho particularmente interessantes. Primeiro, animais costumam agradar bastante as crianças. Então, isso é já um ponto a favor. Mas não é só isso. Animais, eles são seres que têm movimento. Eles se mexem, eles se movem. Então, isso pode incentivar algumas atividades que unem o ritmo ao movimento. O Giordano Bianchi gostava de estimular as crianças para se moverem imitando esses bichos que ele escolheu como células verborrítmicas. Outro aspecto também, sendo animais, eles podem, isso particularmente para crianças pequenas, podem se tornar protagonistas de uma narração, de um enredo.
Então você pode criar historinhas tendo como protagonistas esses mesmos animais que você usa para o ensino do ritmo. E também, se você souber associar corretamente as durações, as figuras rítmicas ao animal, você poderá associar um ritmo mais rápido com um animal mais rápido, que já é percebido como mais rápido, e um ritmo mais lento com um animal que é percebido como sendo mais lento. Isso também vai ajudar muito no processo de aprendizagem do ritmo. Então, existe essa ferramenta didática criada pelo Giordano Bianchi, baseada em nomes de animais. Qual que é o problema? São palavras da língua italiana. Então, aí que entra essa pesquisa. Porque o objetivo da pesquisa é justamente esse, verificar se há a possibilidade de aplicar essa mesma metodologia, essa mesma ferramenta baseada nesses nomes de animais para a língua portuguesa. Logicamente, os nomes vão ter que ser diferentes. Então, existe essa possibilidade de traduzir para o português, e se sim, será que vai ser tão efetiva, tão eficaz quanto a original? Então, esse justamente é o objeto da presente pesquisa. Quais foram os animais que o Giordano Bianchi escolheu para se tornarem células verborrítmicas? Ele escolheu vários, baseado na posição do acento, na palavra, número de sílabas, cada um representando uma determinada célula rítmica. Agora, dentre todos os animais que ele escolheu, 3 são os principais, os mais importantes, que são aqueles destinados a representar a duração de semínima, ou seja, normalmente a unidade de tempo, as 2 cocheias, ou seja, a primeira subdivisão das semínimas, e as 4 semicocheias, que representam a segunda subdivisão da unidade de tempo. O problema com a semínima, que essa duração representando a unidade de tempo, a própria palavra unidade já indica que tem que ser uma sílaba só, tá? Para poder representar de uma forma eficaz a unidade de tempo, você tem que escolher uma palavra que seja monossílaba. E provavelmente o Giordano Bianchi, aliás, com certeza não teve muita escolha, porque não existem muitas palavras da língua italiana, assim como não existem na língua portuguesa, monossílabas indicando um animal. No caso, ele escolheu Gru, que é o nome do grou, um animal que não é muito conhecido aqui no Brasil, mas é uma ave de pernas compridas, pescoço comprido, porte elegante. E esse foi a escolha do Giordano Bianchi para a semínima. Agora, na língua portuguesa existem palavras monossílabas representando um animal? Não, com certeza não deve ter muitas. A única que eu consegui lembrar que seja uma palavra conhecida por todo mundo é boi. Eu acho, pessoalmente, que essa palavra funciona muito bem, até melhor que o original do Giordano Bianchi, porque gru não é um animal tão conhecido. Eu acho que ele escolheu essa palavra porque não tinha outra opção. Boi também é devido à falta de opções, porém já é um animal muito conhecido. Inclusive, se a gente for pensar num boi, normalmente o que vem à mente é a imagem de um animal
normalmente que se move com uma certa lentidão. Tá? E isso combina muito bem com a ideia da semínima da unidade de tempo. Então, eu posso falar boi, 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 para representar o ritmo da semínima. Quais são as outras duas células verborrítmicas extremamente importantes? São as duas palavras que o Giordano Bianchi escolheu para representar, respectivamente, o ritmo das colcheias e o ritmo das semicolcheias. As palavras que ele escolheu foram gatto, que significa gato em italiano, e topo, que significa rato na mesma língua. Agora, há uma característica da língua italiana que é muito importante para entender a razão dessa escolha. Essa característica seria a pronúncia particular que as consoantes duplas têm na língua italiana. Se eu falar a palavra, o animal gato em italiano, eu vou falar gatto. Essa palavra tem dois T's e a pronúncia dá para perceber que é um pouco diferente. Tem como uma pequena pausa que acontece no meio da palavra, gatto. Já na outra palavra, topo, que significa rato, não tem consoante dupla. Isso faz com que, se eu quisesse pronunciar muito rapidamente topo, eu consigo, posso fazer uma sequência de topo, 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 eu consigo fazer isso de uma forma muito rápida. Já o mesmo não acontece com a palavra gatto, devido a essa pronúncia particular. O máximo que eu consigo fazer é gatto, 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 que já é muito mais lento. Então, o Giordano Bianchi percebeu esse fenômeno da língua italiana e, com muita sabedoria, ele escolheu para representar o ritmo de semicolcheias, que é mais rápido, a palavra topo, e para representar o ritmo de colcheias, a palavra gatto. Para tentar encontrar o equivalente em português dessas palavras, principalmente dessas três, porque elas constituem realmente o alicerce para o ensino do ritmo, né? A semínima e suas subdivisões. Para encontrar o equivalente, precisa entender como funciona, qual que foi o mecanismo que está atrás da escolha do Giordano Bianchi, além de ter escolhido animais que as crianças conhecem, etc., etc., ele precisou respeitar alguns critérios. Primeiro, se eu pensar nas duas colcheias, eu tenho que pensar que a primeira, na música, ela é sempre mais acentuada do que a segunda. Ou seja, eu vou precisar de uma palavra de duas sílabas, cuja primeira sílaba seja mais acentuada que a segunda, ou seja, uma paroxítona. E o mesmo diga-se para duas semicolcheias. De duas semicolcheias, a primeira vai ser mais acentuada do que a segunda. Perfeito. Agora, uma vez que isso ficou claro, precisa resolver a questão do atraso, né? Que na língua italiana nós temos essa questão das consoantes duplas que criam, digamos assim, um atraso natural na pronúncia da palavra. E isso é excelente para poder diferenciar colcheias de semicolcheias, porque senão vão ser simplesmente palavras de duas sílabas, paroxítonas. Então, na língua portuguesa não existem consoantes duplas, pelo menos. As que existem não são pronunciadas da mesma forma que as consoantes duplas italianas. À procura de algo que possa diminuir um pouquinho a velocidade da pronúncia, eu pensei em diferenciar em sílaba aberta e sílaba fechada. O que é uma sílaba aberta? Uma sílaba que termina com vogal. Uma sílaba fechada termina com consoante. Por exemplo, se eu falar pasto, a primeira sílaba é fechada.
Ao contrário, se eu falar pato, o nome do animal, são duas sílabas abertas. Então, na minha opinião, é bem possível que uma pessoa não consiga falar tão rápido uma sequência de pasto quanto uma sequência de pato. Né? Pasto, 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 dá mais trabalho para pronunciar do que pato, 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 pato. Então essa foi uma consideração que eu fiz, mas precisava verificar na prática se isso era real. Então eu imaginei dentro de nome de animais que tem duas sílabas e que sejam paroxítonas, eu tentei imaginar alguns que começassem com a sílaba fechada e outros em sílaba aberta. Eu fiz uma pequena lista e eu pensei para a primeira categoria em porco, urso e ganso. São animais normalmente conhecidos, têm essa característica, principalmente aqui no interior, eu acho que devido a essa pronúncia do R, o R retroflexo que é particular, já tem um atraso natural na pronúncia de porco, como é pronunciado aqui no interior, ou de urso. Esse mesmo atraso não encontramos em outras palavras, em outros nomes de bichos de duas sílabas, como pato, por exemplo, que eu já citei, ou rato, ou gato, que podem ser pronunciados bem mais rápido. Gato, 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 gato. Isso foi uma ideia minha, né? Mas eu quis testar isso com crianças. Então eu pedi para as crianças tentarem pronunciar o mais rápido possível a palavra gato, que é tudo sílaba aberta, e também a palavra porco, que tem a primeira sílaba fechada. E aqui vocês podem observar o resultado. Peço desculpa pela qualidade do som, que é muito ruim devido ao ar-condicionado que tinha lá na escola, que faz um barulho muito, muito forte, mas eu acho que dá para entender. Agora, para o ritmo das colcheias, nós temos várias opções: urso, ganso, porco. E para o ritmo de semicolcheias, nós temos pato, gato, rato. Perfeito. Qual que vai ser a melhor opção? Para decidir, eu imaginei em dar a palavra às próprias crianças, através de um questionário que pudesse me orientar para escolher a melhor opção possível de palavra. Esse questionário foi destinado a crianças entre 5 e 10 anos. Eu consegui as respostas de cerca de 30 crianças. A primeira pergunta era uma pergunta para verificar se esses animais são animais conhecidos, ou se havia algum que não era muito conhecido. A segunda foi uma pergunta para verificar se no imaginário da criança um determinado animal era visto como um animal rápido ou um animal lento, ou nenhum nem outro, meio a meio, digamos. E a última foi uma pergunta visando a entender se determinado animal era popular, era visto como positivamente ou não. Na prática, eu perguntava à criança quais animais ela gostaria de imitar, não imitar o som, mas imitar o movimento do animal, sendo que provavelmente, se ela não gostar de um animal, dificilmente ela vai escolher um animal que para ela é negativo. O resultado da primeira pergunta, que era sobre se a criança conhecia, tinha visto, pode ser na TV, na internet ou em presença, né, o determinado animal, deu como resultado que algumas crianças
não conheciam, ou pelo menos não tinham uma ideia muito clara do que era um urso, né? Então esse animal foi descartado. Também é uma palavra que começa com vogal, e isso também não é muito interessante para o ensino do ritmo, sendo que não é uma palavra que tenha um ataque bem definido, né? Agora, sobre a percepção do animal como rápido ou lento, a coisa interessante foi que o porco é um animal que a maioria imaginava como um animal nem particularmente rápido, nem particularmente lento. O que se torna que o torna o candidato ideal para representar o ritmo das cocheias. Dentro dos 3 candidatos para representar o ritmo de cocheias, o porco com certeza foi aquele que se destacou. Também um animal muito popular, muitas crianças teriam gostado de imitar o porco em brincadeiras. Então, para representar o ritmo das cocheias, o porco foi o animal escolhido. Para o ritmo das semicocheias, temos o gato, que além de ser extremamente popular, foi visto pela maioria das crianças, a grande maioria, como um animal extremamente rápido. E isso combina muito bem com o ritmo das semicocheias que ele tem que representar. Também é um animal que todo mundo conhece. Então, pato, ao contrário, era frequentemente visto como um animal lento. E rato, apesar de ser também um animal popular e visto como rápido, mas não tão popular como o gato. E também tem um problema devido a esse R inicial, que é um som aspirado, que também não dá muita definição, não tem um ataque muito definido. Então, através dessa pesquisa, eu consegui selecionar as palavras ideais para o ritmo das cocheias. A palavra ideal foi porco e a palavra ideal para a semicocheia foi gato. Resumindo, nessa imagem vocês podem ver as equivalências entre as 3 principais durações, as 3 principais figuras rítmicas e as células verborrítmicas, agora em português. Como eu já falei, uma das vantagens dessas células verborrítmicas do Giordano Bianchi, que sendo nomes de animais, isso possibilita a criação de brincadeiras ou de atividades em movimento. Agora, a questão como que vai ser esse movimento? Para o boi foi relativamente tranquilo. Uma coisa que chama atenção nesse animal são os chifres, então as crianças quase que instintivamente colocavam as mãos na cabeça para representar os chifres. O movimento é lento, o ritmo da semínima, e então isso foi meio que fluiu naturalmente, digamos assim. O porco, eu confesso que não sabia bem como representar. Então, mais uma vez, eu dei a palavra às crianças e aqui foi o resultado, foi, digamos assim, a representação física escolhida. Um rabinho! Ele tinha um rabinho! Para o gato, também foi bastante tranquilo imitar o movimento de um gato. Um pouco mais difícil precisou explicar que, apesar de ser
um animal rápido não era preciso correr de verdade. Não precisa correr de verdade, a gente pode fingir que corre, como assim? Nessa atividade eu pedi para as crianças reagirem ao movimento, ou seja, eu me mexia imitando um desses três animais e as crianças deviam reagir com os instrumentos de percussão e produzindo o ritmo correspondente ao animal que eu estava imitando. Nessa outra brincadeira, ao contrário, as crianças tinham que reagir ao ritmo imitando o animal correspondente. Nessa atividade eu pedi para cada criança ou cada grupinho de criança tocar uma célula verborrítmica diferente. Então houve algumas crianças que tocaram a célula boi, ou seja, semínima, outras a célula porco, ou seja, as duas cocheias, e outras a célula gato repetida. Também existe a opção, ao invés de repetir gato, 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 de falar gato preto, gato preto, gato preto. Então, aí nós temos duas palavras diferenciadas para representar as 4 semicocheias. Essa é uma musiquinha de minha composição que eu utilizo para apresentar as células algorítmicas às crianças e também toda vez que eu quero apresentar novas células algorítmicas, porque existem outras além dessas 3. Nessa música eu chamo alguns bichos e as crianças têm que repetir 2 vezes o nome do bicho que foi chamado. Isso pode ser feito com a voz, pode ser feito com o instrumento. Essa é a dança da bicharada, vai todo bicho nessa batucada. Lá vem o gato, lá vem o boi, lá vem o porco, lá vem o gato, lá vem o jacaré, lá vem o búfalo, lá vem o boi, lá vem o leão. Além dessas 3 células verborítmicas que constituem mais uma vez o alicerce da metodologia, o Giordano Bianchi imaginou muitas outras. Utilizava muitos nomes de animais com o resultado que ele conseguia ensinar ritmos de uma certa complexidade. Aqui nós temos alguns exemplos de palavras que podem ser utilizadas para representar várias células rítmicas. Se trata mais de imitar o ritmo através do som das palavras, sem pensar particularmente na psicologia do animal, no fato se ele é rápido ou lento. É apenas uma ferramenta assim, de encontrar uma correspondência entre a língua falada e o ritmo musical. O objetivo dessas outras células algorítmicas é de ter à disposição um leque de palavras, cada uma representando uma célula rítmica particular. E isso possibilita ensinar ritmos de uma certa complexidade. Então, como exemplo, eu escolhi essa versão de Samba de uma Nota Só, do Tom Jobim, que é uma música que as crianças não conheciam,
E eu apresentei primeiro o ritmo através justamente do uso das células verborítmicas. Uma vez que aprenderam o ritmo, foi relativamente fácil a execução da mesma nos instrumentos de percussão afinada, xilofone e metalofone. Em conclusão, eu achei que não só é possível traduzir essa ferramenta didática para a língua portuguesa, mas que também isso dá ótimos resultados no ensino do ritmo. E também eu quis verificar, dando mais uma vez a palavra às crianças, se as atividades que a gente realizou juntos foram apreciadas, inclusive se houve alguma coisa que elas não gostaram. Gravei essa pequena entrevista, infelizmente o áudio está extremamente ruim devido ao barulho do ar-condicionado e devido ao fato que as crianças estão com máscara, isso não ajuda a compreensibilidade, mas as crianças gostaram muito das atividades, não só, mas elas queriam mais, perguntaram se na outra semana a gente ia fazer de novo, porque aparentemente elas gostaram muito. Eu queria saber, primeiro, se vocês gostaram de trabalhar com bichos e fazer atividade com bichos. Sim. Você gostou também? Ok. Então, levanta a mão quem quiser lá para comunicar. Pode falar? Eu gostei muito desses 3 sábados do domingo na apresentação. E a coisa que eu mais gostei foi tudo. Tudo, que bom. Pode falar, Maria. Você gostou muito de tudo. E essa coisa, uma curiosidade, essa coisa de mexer com o bicho, foi bacana, foi chato, foi legal? Para finalizar, queria agradecer mais uma vez à Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São José do Rio Preto, que tornou possível a realização dessa pesquisa. Também gostaria de agradecer à Escola de Música Belas Artes por ter cedido o espaço no qual realizei as atividades com as crianças que são alunos da própria escola. E também obrigado a Leandro, Camila e Daiane por ter me ajudado na realização do questionário. Essa é a dança da bicharada, vai todo bicho dança batucada, lá vem o boi, lá vem outro boi.